Há alguns vídeos atrás eu falei sobre alguns problemas que eu identifico na geração Z e de vários pontos dela que eu acho nocivos à nossa sociedade. E naquele vídeo me pediram pra falar do outro lado da moeda. E se você não viu o vídeo, passa lá depois pra entender do que eu tô falando. Mas nesse vídeo eu quero responder a pergunta: quais são os pontos positivos dessa geração? Esse é o meu desafio. Fica comigo até o final porque eu quero trazer esses pontos sobre a geração Z. Será que essa geração tem salvação? O meu nome é Isra Nonato e o meu objetivo é te fazer pensar. Antes de responder essas perguntas de fato, eu preciso dar alguns dados que deixei passar no último vídeo. A geração Z é caracterizada pelas pessoas que nasceram entre os anos de 1995 e 2010 e acompanham a transição do século XX para o século XXI. Também acompanham a grande evolução tecnológica dos últimos anos e por isso têm uma grande facilidade de manuseio de aparelhos tecnológicos. E eu quero começar falando sobre esse ponto. A grande característica da geração Z, da qual eu me incluo, é ser a geração até o momento mais informatizada. Isso pode fazer com que várias possibilidades possam surgir. Uma delas é o primeiro ponto desse vídeo. Para essa geração, o mundo é realmente menor, porque com base nessa facilidade para lidar com tecnologias, essa geração tem um costume de, até mesmo por conta das redes sociais, ter um conhecimento maior sobre o que acontece no mundo. Podemos ter amigos digitais de qualquer parte do mundo, aprender sobre suas culturas, até mesmo passear pelas ruas de outros lugares e tudo isso sem sair de casa. Seria impossível, de outra forma, no mesmo minuto, ver as pirâmides do Egito e também estar nas ruas de uma cidade na Antártida. Com essa facilidade, a geração Z pode ser a mais informada, unida e empática em relação às vidas de outras pessoas ainda que estejam do outro lado do mundo. E bom, eu disse que podem, não que de fato são, mas esse não é um vídeo para falar mal, então vamos continuar. O mundo então tem uma aparência de ser menor para essas pessoas, e isso abre uma série de possibilidades intelectuais às quais a geração Z pode investir. E por falar em investir, como essa geração se sai nesse quesito? Por muito tempo, os millennials, pessoas nascidas entre 1980 e 1994 mais ou menos, foram consideradas a geração empreendedora, mas com o passar dos anos isso pode estar mudando. É comum ver uma grande parte dessa geração atual causar uma ruptura na forma de pensar que existia antes. Antes o seguro era você fazer uma faculdade para arrumar um bom emprego e ficar feliz com isso. Agora o pensamento é outro. Abrir o seu negócio é a melhor forma de obter segurança, então a geração Z é atraída em criar algo que seja seu, das mais diferentes formas, até mesmo virar um influenciador digital ou blogueiro, por exemplo. Se for levar em conta isso como empreender, então sim, a geração Z é uma geração que empreende muito mais. Mas empreender não é fácil, é trabalhoso e requer muita força de vontade, algo que realmente não é para todo mundo. E um nível maior de empreendedores pode gerar então também mais problemas emocionais, e a geração Z também está no centro dessa área. Algo que é comum nessa geração atual é que existe uma presença constante de problemas emocionais. E não digo isso no lado negativo apenas, por mais que seja assim um grande problema atual. Mas ao mesmo tempo, essa geração tem uma responsabilidade e um conhecimento maior em relação à saúde mental. Diferentemente de outras gerações onde isso não se era pensado, abafado ou até mesmo visto de forma pior, uma boa parte da geração Z entende que existe essa necessidade de cuidar da nossa saúde mental. E uma experiência pessoal aqui. Conversando com uma amiga psicóloga, eu pude aprender que não todos, mas uma grande parte de casos de ansiedade, depressão ou autismo em pessoas mais novas hoje também pode ser diagnosticado em menor escala nos seus pais. Problemas que hoje temos de forma muito latente nos mais novos, muitas vezes já vêm de algo que existe nos pais dessas pessoas. Então é bom que as pessoas conheçam mais sobre causas, consequências e tratamentos acerca disso. Mas para mim, o maior ponto positivo sobre essa geração atual e também o mais polêmico é o fato de poder ter algo a ensinar para os pais. Conforme as gerações iam passando, o que acontecia era que os pais reuniam suas experiências de vida, várias informações sobre tudo e periodicamente transmitiam isso para os seus filhos. E para ficar claro, isso não mudou. As experiências de vida dos mais velhos continuam sendo valiosa porque vêm de uma construção. E isso é muito mais profundo do que algo que simplesmente podemos ler ou ouvir por aí. Mas com a chegada da tecnologia e essa facilidade de obter conhecimentos sobre tudo, se abriu uma possibilidade de que os filhos mais curiosos sobre determinado assunto conseguissem aprender muito mais sobre isso e até mesmo ensinar os seus pais. E não só sobre assuntos que aprenderam na internet, mas ensinar até mesmo sobre a própria internet ou uso de tecnologias. E se você viu o meu outro vídeo sobre a geração Z, essa é a primeira geração que está ficando mais burra do que a anterior, mas ao mesmo tempo é a geração potencialmente mais inteligente. É a primeira vez na história que os filhos, mesmo adolescentes, podem ensinar coisas para os seus pais e isso é algo muito grande, como eu já disse. Bom,
essa geração tem sim seus pontos positivos, assim como qualquer outra tem os seus pontos negativos e positivos. E o meu ponto de vista é de que os pontos negativos dessa geração em específico têm um poder destrutivo muito grande, e muitos só refletem esse lado, mas os seus pontos positivos também têm um potencial muito impactante no mundo. Então a conclusão é de que a todos que são dessa geração, se empenhem em dar o seu melhor e deixar algo significativo no mundo, que a nossa geração não fique conhecida como a pior ou a que destruiu o mundo, como eu disse que é possível no vídeo anterior e é pra onde a gente tá caminhando, mas que possamos melhorar esse mundo em que vivemos, mudar a nossa forma de pensar.